Perguntas e respostas por Neville Goddard. Pergunta: por que alguém que trabalha duro na metafísica sempre parece faltar? Resposta: porque ele não aplicou realmente a metafísica. Não estou falando de uma abordagem pária da vida, mas de uma aplicação diária da lei da consciência. Quando você se apropria de seu bem, não há necessidade de um homem ou Estado agir como meio através do qual sua boa vontade venha. Vivendo em um mundo de homens, o dinheiro é necessário na minha vida diária. Se eu te convidar para almoçar amanhã, devo pagar o cheque? Quando saio do hotel, devo pagar a conta? Para pegar o trem de volta a Nova York, minha tarifa de trem deve ser paga? Eu preciso de dinheiro e tem que estar lá. Não vou dizer, Deus sabe melhor e sabe que eu preciso de dinheiro. Em vez disso, vou me apropriar do dinheiro como se fosse. Nós devemos viver corajosamente. Devemos passar pela vida como se possuíssemos o que queremos possuir. Não pense que porque você ajudou o outro, alguém fora de você viu suas boas obras e lhe dará algo para aliviar seu fardo. Não há ninguém para fazer isso por você. Você deve ir ousadamente, se apropriando daquilo que seu pai já lhe deu. Agora dê o seu like, se inscreva e compartilhe. Pergunta: uma pessoa sem instrução pode se educar assumindo o sentimento de ser educado? Resposta: sim. O interesse despertado recebe informações de todos os lados. Você deve sinceramente desejar ser bem educado. O desejo de ser bem lido, seguido pela suposição de que você é, torna você seletivo em sua leitura. À medida que avança na sua educação, você automaticamente se torna mais seletivo, mais discriminador em tudo o que faz. Pergunta: meu marido e eu estamos participando da aula juntos. Devemos discutir nossos desejos uns com os outros? Resposta: há 2 ditados espirituais que permeiam a Bíblia. Um é: não digas a ninguém, e a outra é: eu disse a vocês antes que aconteça, que quando acontecer, talvez acreditem. É preciso coragem espiritual para dizer a outro que seu desejo é realizado antes de ser visto do lado de fora. Se você não tem esse tipo de ousadia, então é melhor ficar quieto. Eu pessoalmente gosto de contar meus planos para minha esposa, porque nós dois nos emocionamos tanto quando eles surgem. A primeira pessoa que um homem quer provar esta lei é a sua esposa. Disse que Maomé é eternamente grande porque seu primeiro discípulo era sua esposa. Pergunta: eu pensaria que se você entrar muito no estado sonolento, haverá uma falta de sentimento. Resposta: quando falo de sentir, não quero dizer emoção, mas aceitar o fato de que o desejo é satisfeito, sentindo-se grato, realizado ou agradecido. É fácil dizer obrigado, não é maravilhoso? Ou está terminado? Quando você entra no estado de gratidão, pode despertar sabendo que está feito ou adormecer no sentimento do desejo realizado. Pergunta: o amor é um produto da sua própria consciência? Resposta: todas as coisas existem em sua consciência, sejam amor ou ódio. Nada vem de fora. As colinas para as quais você procura ajuda são aquelas de um alcance interior. Seus sentimentos de amor, ódio ou indiferença surgem de sua própria consciência. Você é infinitamente maior do que você jamais poderia imaginar ser. Nunca na eternidade você chegará até você. É assim que você é maravilhoso.
O amor não é um produto de você. Você é amor. Pois é isso que Deus é. E o nome de Deus é que sou, o próprio nome que você chama de si mesmo antes de fazer a afirmação sobre o estado em que você está agora. Pergunta: suponha que meus desejos não possam se materializar por 6 meses a 1 ano. Espero imaginá-los? Resposta: quando o desejo está sobre você, esta é a hora de aceitar seu desejo em sua plenitude. Talvez existam razões pelas quais o desejo é dado a você neste momento. Seu ser tridimensional pode pensar que não pode ser agora, mas sua mente quadridimensional já sabe, então o desejo deve ser aceito por você como um fato físico agora. Suponha que você quisesse construir uma casa. O desejo de tê-la é agora, mas vai levar tempo para as árvores crescerem e o carpinteiro construir a casa. Embora o desejo pareça grande, não espere para se ajustar a ele. Reivindique a posse agora e permita que ela se objetive de maneira estranha. Não diga que vai demorar 6 meses ou 1 ano. No minuto em que o desejo vem sobre você, suponha que já seja um fato. Você e você só deram o seu desejo um intervalo de tempo, e o tempo é relativo quando se trata deste mundo. Não espere que nada aconteça. Aceite agora como se fosse e veja o que acontece. Quando você tem um desejo, o mais profundo, que os homens chamam de Deus, ele pede que você, através da linguagem do desejo, aceite aquilo que não é aquilo que deve ser. Desejo é simplesmente sua comunhão com você, dizendo que seu desejo é seu agora. Sua aceitação deste fato é comprovada por seu completo ajuste a ele como se fosse verdade. Pergunta: por que alguns de nós morrem jovens? Resposta: nossas vidas não são, em retrospecto, medidas por anos, mas pelo conteúdo desses anos. Pergunta: o que você consideraria uma vida plena? Resposta: uma variedade de experiências. Quanto mais variadas elas são, mais rica é a sua vida. Na morte, você trabalha em um mundo dimensionalmente maior e desempenha seu papel em um teclado constituído de um tempo de vida de experiências humanas. Portanto, quanto mais variadas são as suas experiências, mais refinado é o seu instrumento e mais rica é a sua vida. Pergunta: que tal uma criança que morre ao nascer? Resposta: a criança que nasceu vive para sempre, como nada morre. Pode parecer que a criança que morre ao nascer não tem teclado da experiência humana, mas, como disse certa vez um poeta, ele desenhou um círculo que me calou, infiel, canalha, uma coisa a desrespeitar. Mas Love e eu tivemos a sagacidade de vencer. Nós desenhamos um circo que o levou. O ente querido tem acesso às experiências sensoriais do amante. Deus é amor, portanto, em última análise, todos têm um instrumento, cujo teclado são as impressões sensoriais de todos os homens. Pergunta: qual é a sua técnica de oração? Resposta: começa com desejo, pois o desejo é a mola da ação. Você deve conhecer e definir seu objetivo, condensá-lo em uma sensação que implica realização. Quando o seu desejo é claramente definido, imobilize seu corpo físico e experimente em sua imaginação a ação que implica sua realização. Repita este ato repetidamente até que ele tenha a vivacidade e a sensação da realidade. Ou condensar seu desejo é uma única frase que implica satisfação,
como obrigado, pai, não é maravilhoso? Ou está acabado? Repita aquela frase condensada ou ação em sua imaginação uma e outra vez. Então, o desperte daquele estado ou escorregue para as profundezas. Não importa, pois o ato é feito quando você aceita completamente como sendo terminado naquele estado sonolento e sonolento. Pergunta: duas pessoas querem a mesma posição. Um tem isso, o outro tinha e agora quer de volta. Resposta: seu pai, o dimensionalmente maior você, tem maneiras e meios que você não conhece. Aceite sua sabedoria. Sinta que seu desejo está satisfeito, então permita que seu pai o entregue a você. O atual pode ser promovido a uma posição mais alta ou casar com um homem de grande riqueza e desistir de seu trabalho. Ela pode entrar em uma grande quantidade de dinheiro ou optar por mudar para outro estado. Muitas pessoas dizem que querem trabalhar, mas eu questiono isso seriamente. Eles querem segurança e condições de segurança em um trabalho, mas eu realmente não acho que a garota comum realmente queira se levantar de manhã e ir trabalhar. Pergunta: qual é a causa da doença e da dor? Resposta: o corpo físico é um filtro emocional. Muitas doenças humanas, até então consideradas puramente físicas, são agora reconhecidas como enraizadas em distúrbios emocionais. A dor vem da falta de relaxamento. Quando você dorme, não há dor. Se você está sob anestesia, não há dor, porque está relaxado, por assim dizer. Se você tem dor, é porque você está tenso e tentando forçar alguma coisa. Você não pode forçar uma ideia à encarnação. Você simplesmente a apropria. É atenção menos esforço. Só a prática o levará àquele ponto em que você pode estar atento e ainda estar relaxado. Atenção é tensão em direção a um fim, e relaxamento é exatamente o oposto. Aqui estão duas ideias completamente opostas que você deve misturar até aprender. Através da prática. Como estar atento, mas não tenso. A palavra disputa significa atenção menos esforço. No estado de discórdia, você é mantido pela ideia sem tensão. Pergunta: não importa o quanto eu tente ser feliz, por baixo tenho uma sensação melancólica de ser deixado de fora. Por quê? Resposta: porque você sente que não é desejado. Se eu fosse você, eu diria que sou desejado. Você conhece a técnica. A suposição de que você é desejado pode parecer falsa quando assumida pela primeira vez. Mas se você se sentir querido e respeitado e persistir nessa suposição, ficará surpreso com a forma como os outros o buscarão. Eles começarão a ver qualidades em você que nunca tinham visto antes. Eu prometo, se você assumir que é desejado, você será. Pergunta: se a segurança veio a mim através da morte de um ente querido, eu causei a morte? Resposta: não pense por um segundo que você causou a morte assumindo segurança. Quanto maior, você não vai ferir ninguém. Ele vê tudo e, conhecendo o tempo de vida de todos, pode inspirar o outro a dar-lhe aquilo que você pode cumprir sua suposição. Você não matou a pessoa que nomeou você em seu testamento. Se, poucos dias depois da sua completa aceitação da ideia de segurança, o tio John saiu desse plano tridimensional e deixou sua propriedade, é só porque era a hora do tio John ir embora. A aceitação do fim significa os meios para o cumprimento desse fim. Não se preocupe com nada.
a não ser o fim. Tenha sempre em mente que a responsabilidade de fazê-lo é completamente removida de seus ombros. É seu porque você o aceita assim. Pergunta: tendo mais de que um objetivo, seria ineficaz concentrar-se em diferentes objetivos em diferentes períodos de concentração? Resposta: eu gosto de ter uma ambição consumidora, restringi-la a uma única frase curta ou um ato que implique satisfação, mas não limito minha ambição. Eu só sei que meu objetivo real incluirá todos os pequenos. Pergunta: eu acho difícil mudar meu conceito do meu próprio ser. Por quê? Resposta: porque o seu desejo de mudar não foi despertado. Se você se apaixonar pelo que você realmente quer ser, você se tornaria isso. É preciso uma fonte intensa para provocar uma transformação de si mesmo. Assim como o servo cuida dos mananciais, assim ofende minha alma depois de ti. Ó Senhor, se você ficar com sede de perfeição, como o pequeno cervo é para a água, que desafia a ira do tigre na floresta, você se tornaria perfeito. Pergunta: estou contemplando um empreendimento comercial. Significa muito para mim, mas não consigo imaginar como isso pode acontecer. Resposta: você está aliviado dessa responsabilidade. Você não precisa se tornar realidade. Já é. Embora seu conceito de eu pareça tão distante do empreendimento que você agora contempla, ele existe agora como uma realidade dentro de você. Pergunte a si mesmo como você se sentiria e o que estaria fazendo se o empreendimento fosse um grande sucesso. Torne-se identificado com esse personagem e sentimento e você ficará surpreso com a rapidez com que você vai realizar seu sonho. O único sacrifício que você é chamado a fazer é desistir do conceito atual de si mesmo e apropriar-se do desejo que deseja expressar. Pergunta: como estudante metafísico, aprendi a acreditar que as crenças raciais e as suposições universais me afetam. Você quer dizer que somente na medida em que eu der a essas crenças universais poder sobre mim, eu sou influenciado por elas? Resposta: sim, é apenas o seu ponto de vista individual, pois o seu mundo é para sempre testemunho do seu conceito atual de si mesmo. Se alguém te ofende, mude seu conceito de si mesmo. Essa é a única maneira que os outros mudam. O jornal desta noite pode ser lido por 6 pessoas nesta sala e 2 não interpretarão a mesma história da mesma maneira. Um será exaltado, o outro deprimido, outro indiferente, e assim por diante. Mas é a mesma história. Pressupostos universais, crenças raciais, chame-os do que você quiser. Eles não são importantes para você. O importante é o seu conceito, não de outro, mas de si mesmo, pois o conceito que você detém de si determina o conceito que você tem dos outros. Deixe os outros em paz, o que eles são para você. Siga seus próprios desejos. A lei está sempre em operação, sempre absoluta. Sua consciência é a rocha sobre a qual todas as estruturas repousam. Veja o que você está ciente. Você não precisa se preocupar com os outros, porque você é sustentado pela absolutez desta lei. Nenhum homem vem a você por sua própria vontade, seja ele bom, mau ou indiferente. Ele não escolheu você, você escolheu ele. Ele foi atraído por você por causa do que você é. Você não pode destruir o estado que outro representa através da força. Em vez disso, deixe-o em paz. O que ele é para você. Suba para um nível mais elevado de consciência e você encontrará um novo mundo esperando por você. E à medida que você se santifica, outros são santificados.
Pergunta: quem escreveu a Bíblia? Resposta: a Bíblia foi escrita por homens inteligentes que usaram mitos solares e fálicos para revelar verdades psicológicas. Mas nós confundimos a alegoria deles com a história e, portanto, não conseguimos ver a verdadeira mensagem deles. É estranho, mas quando a Bíblia foi lançada sobre o mundo e a aceitação parecia estar à vista, a grande biblioteca de Alexandria foi completamente queimada, não deixando nenhum registro de como a Bíblia surgiu. Poucas pessoas conseguem ler outras línguas, por isso não podem comparar suas crenças com os outros. Nossas igrejas não nos encorajam a comparar. Quantos dos milhões que aceitam a Bíblia como fato questionam isso? Acreditando que é a palavra de Deus, eles aceitam cegamente as palavras e assim perdem a essência que contém. Tendo aceitado o veículo, eles não entendem o que o veículo transmite. Pergunta: você usa os livros apócrifos? Não no meu ensino. Eu tenho vários volumes deles em casa. Não são maiores que os 66 livros da nossa Bíblia atual. Eles estão simplesmente dizendo a verdade de uma maneira diferente. Por exemplo, a história é contada sobre Jesus quando menino, observando crianças fazerem pássaros na lama. Segurando os pássaros em suas mãos, eles fingem que os pássaros estão voando. Jesus se aproxima e derruba os pássaros de suas mãos. Quando começam a chorar, ele pega um dos pássaros quebrados e o molda novamente. Segurando-o bem alto, ele respira e o passarinho voa. Aqui está uma história de alguém que veio para quebrar os ídolos nas mentes dos homens, em seguida mostrar-lhes como usar a mesma substância e remodelá-lo em uma bela forma e dar-lhe vida. É isso que esta história está tentando transmitir. Eu venho não para trazer paz, mas uma espada. A verdade mata todas as pequenas galinhas de lama da mente, mata ilusões e depois as molda em um novo padrão que liberta o homem. Pergunta: se Jesus foi um personagem fictício criado por escritores bíblicos com o propósito de ilustrar certos dramas psicológicos, como você explica o fato de que ele e sua filosofia são mencionados na história não religiosa e não cristã daqueles tempos? Não foram Pôncio Pilatos e Herodes reais oficiais romanos de carne e sangue naqueles dias? Resposta: a história de Jesus é a história idêntica à do Salvador hindu, Krishna. Eles são os mesmos personagens psicológicos. Ambos deveriam ter nascido de mães virgens. Os governantes da época procuravam destruí-los quando eram crianças. Ambos curaram os doentes, ressuscitaram os mortos, ensinaram o evangelho do amor e morreram como mártires pela humanidade. Tanto hindus quanto cristãos acreditam que seu Salvador é Deus feito homem. Hoje as pessoas citam Sócrates, mas a única prova de que Sócrates existiu está nas obras de Platão. Dizem que Sócrates bebeu cicuta, mas pergunto-te, quem é Sócrates? Certa vez citei uma frase de Shakespeare e uma senhora me disse: mas Hamlet disse isso? Hamlet nunca disse isso. Shakespeare escreveu as linhas e colocou as palavras na boca de um personagem que ele criou e o nomeou Hamlet. Santo Agostinho disse certa vez: aquilo que hoje é chamado de religião cristã existia entre os antigos. Eles começaram a chamar o cristianismo de religião verdadeira, mas nunca existiu. Pergunta: você usa afirmações e negações? Resposta: deixemos essas escolas de pensamento que usam afirmações e negações. A melhor afirmação é a única efetiva. É uma suposição que por si só implica a negação do estado anterior.
A melhor negação é total indiferença. As coisas murcham e morrem por indiferença. Eles são mantidos vivos através da atenção. Você não nega uma coisa dizendo que ela não existe. Em vez disso, você coloca o sentimento nessa coisa, reconhecendo-a, e o que você reconhece como verdadeiro é verdadeiro para você, seja bom, ruim ou indiferente. Pergunta: é possível alguém aparecer morto e ainda não estar morto? Resposta: o general Lee deveria ter nascido 2 anos depois que sua mãe, supostamente morta, foi enterrada viva. Para sua sorte, ela não foi embalsamada ou enterrada na terra, mas em um cofre onde alguém a ouviu chorar e soltou-a. 2 anos depois, a senhora Lee teve um filho que se tornou General Lee. Isso faz parte da história deste país. Pergunta: como alguém que foi privado em sua juventude pode se tornar um sucesso na vida? Resposta: somos criaturas de hábitos, formando padrões da mente que se repetem repetidas vezes. Embora o hábito funcione como uma lei convincente que leva a pessoa a repetir os padrões, ela não é uma lei, pois você e eu podemos mudar os padrões. Muitos homens de sucesso como Henry Ford, Rockefeller e Carnegie foram privados de sua juventude. Muitos dos grandes nomes deste país vieram de famílias pobres, mas deixaram para trás grandes realizações no mundo político, artístico e financeiro. Certa noite, um amigo meu participou de uma reunião para jovens executivos de publicidade. O orador da noite disse a esses jovens: eu tenho apenas uma coisa a dizer-lhe esta noite, e isso é tornar-se grande, e você não pode falhar. Tornando um aquário comum, encheu-o com 2 sacos, um de nozes inglesas e o outro de feijões pequenos. Misturando-os com a mão, ele começou a sacudir a tigela e disse: esta tigela é a vida. Você não pode parar de tremer, pois a vida é um ritmo pulsante e vivo, constante. Mas observe. Enquanto eles observaram, as grandes nozes chegaram ao topo da tigela, enquanto os pequenos feijões caíam no fundo. Olhando para a tigela, o homem perguntou: qual de vocês está reclamando? Perguntando por quê. Em seguida acrescentou: não é estranho, o som está vindo da tigela e não do lado de fora. Um grão reclama que se tivesse o mesmo ambiente que a nogueira, ele também faria coisas grandes, mas nunca teve chance. Então ele pegou um pequeno grão do fundo da tigela e o colocou em cima, dizendo: eu posso mover o grão com força, mas não consigo parar a tigela da vida de tremer. E enquanto ele sacudia a tigela, o pequeno feijão, mais uma vez, deslizou para o fundo. Ouvindo outra voz de queixa, ele perguntou: o que é que eu ouço? Você está dizendo que eu deveria pegar um desses grandes sujeitos que pensa que ele é tão grande e colocá-lo no fundo e ver o que acontece com ele? Você acredita que ele será tão limitado quanto você? Porque ele vai ser roubado da oportunidade de grandes coisas, assim como você é? Vamos ver. Em seguida, o palestrante pegou uma das grandes nozes e empurrou até o fundo da tigela, dizendo: ainda não consigo parar a tigela de tremer. E quando os homens observaram a grande nogueira, chegou ao topo novamente. Então o orador adicionou: senhores, se você realmente quer ser bem-sucedido na vida, torne-se grande. Mas meu amigo levou esta mensagem ao coração e começou a assumir que ele era um homem de negócios de sucesso. Hoje ele é realmente um homem grande. Se você julgar o sucesso por dólares, ele agora emprega mais de 1.000 pessoas na cidade de Nova York. Cada um de vocês pode fazer o que ele fez. Suponha que você é o que você quer ser. Ande nessa suposição e endureça em fatos.